Nós vamos então abrir as nossas Bíblias. O texto que nós vamos ler encontra-se na carta de 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Carta 1 João, 1 João, capítulo 2, a partir do verso 18. Nós estamos estudando Apocalipse, então esse texto é muito apropriado para continuarmos, então, com nossas mentes focadas na vinda do Senhor Jesus, né? A vinda do Senhor Jesus é a nossa esperança, a vinda do Senhor Jesus é o objetivo da igreja, é a força motriz do povo de Deus. Hosana, Maranata vem, Senhor Jesus, é o desejo da igreja. Eu gostaria, então, de ler esta porção com os irmãos, e nos diz assim: filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Vou repetir. Todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade. Olha só que coisa interessante, amados. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade. Porque a verdade, o conhecimento dessa verdade não deveria faltar à Igreja de Cristo. Mas, justamente porque a conheceis e, porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade, vou repetir, nenhuma mentira tem origem na verdade, vou repetir de novo, nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo aquele que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Vou repetir. Quanto a vós outros, quanto a vocês que estão aí em Manaus, quanto a vocês que são os verdadeiros servos de Deus que estão em todo o país e em todo o mundo, eu quero profetizar sobre a sua vida aquilo que está na palavra. Eu não estou profetizando algo que é meu. Eu estou simplesmente lendo a palavra para você a título de profecia. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes a necessidade que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não constituída sobre a mentira, que vos ensina sobre tudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou.
Amém, queridos? Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos exatamente esta visão do apóstolo João. O mesmo apóstolo, o mesmo homem de Deus que escreveu o Apocalipse, ele escreveu, queridos, várias cartas, e em todas as suas cartas ele teve a preocupação de ensinar a igreja sobre os perigos que, tanto naquela época como nos dias atuais, estão afligindo, estão vindo contra a realidade da igreja. E ele vai destacar isso em número, em todas as vezes que João escreve, ele vai falar sobre isso, a preocupação dele em relação à verdade bíblica, a preocupação dele em identificar aquele que pertence a Deus e aquele que não pertence a Deus, a preocupação que João tem de fazer uma construção, e é isso que é interessante, amados. João, então, constrói um conjunto de argumentos aqui destacados neste texto que leva a igreja a pensar em uma realidade até mesmo de cunho escatológico. Uma realidade que hoje projeta a sua realidade de forma inequívoca e inquestionável nos dias de hoje. E aí ele começa dizendo assim: filhinhos, esta é a hora derradeira, ou seja, nós estamos vivendo o fim dos tempos, ou seja, nós entramos numa realidade de final de tempo, ou seja, nós estamos no último tiro da construção da existência humana, da história humana nesta condição de pecado. Por isso que ele fala, é a hora derradeira, e ele coloca hora derradeira, ou seja, ele coloca um espaço de tempo pequeno, dizendo que esse espaço pequeno de tempo é o tempo derradeiro. E por que João, meus amados, fala isso? Você poderia estar dizendo assim, olha, poxa, mas naquela época, 2000 anos atrás, João já achava que nós estávamos vivendo a hora derradeira? Por que hoje nós devemos achar isso também? Porque nada mudou, querido. Eu fico impressionado com alguns filósofos, com alguns religiosos que dizem que o homem está evoluindo. Não há nada de novo debaixo do céu. Isso está escrito em Eclesiastes, né? A nossa condição de pecado, a nossa condição de queda, lá retratada em Gênesis capítulo 3, nos coloca numa condição de time out, ou seja, de espera em relação a Deus. Nós estamos esperando Deus. Porque somente a realidade de Deus, na segunda vinda de Cristo, é que vai restaurar as coisas ao propósito original de Deus. Por isso que João está falando, olha, esta é a hora derradeira. Vamos continuar? Versículo por versículo, né? Como diz, né, a boa exegese. Vamos lá? E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, ou seja, ele aqui separa duas realidades, por isso que eu quero que você... Por isso que, meus irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler com essa perspicácia aqui, olha. E assim, verso 18, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora, ou seja, ele está falando de alguém que ainda vai chegar. E esse anticristo, lógico, é o anticristo de Apocalipse, é a besta do capítulo 3 de Apocalipse, é a besta do capítulo 7, capítulo 9 e capítulo 11 de Daniel, é o desolável, é o abominável da desolação, escrito lá em Mateus capítulo 24, em Atos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21. É o homem do pecado, escrito na carta de Paulo a 2 Tessalonicenses. Então perceba que a igreja tinha pleno conhecimento deste personagem, um personagem que vai vir, o anticristo ainda virá. Ele está dizendo aqui, olha, assim como vocês já ouviram que o anticristo está chegando, mas eu quero colocar algo para vocês pensarem. É isso que João está dizendo aqui. Olha, eu quero aprofundar a discussão.
escuta, ele vai dizer assim: já agora, muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Amados, ele vai dizer que muitos anticristos têm surgido, né? Ou seja, isso nos remete a que realidade, amados? Desde os tempos de João, né? Quem tá assistindo as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, né? Desde lá dos tempos de João, onde ele vai falar no Apocalipse, as 7 igrejas, que foi o que a gente estudou hoje sobre a doutrina dos nicolaítas. Paulo vai falar sobre o estoicismo, né? Vai falar sobre também a doutrina de Jezabel, vai falar sobre a reedição da doutrina de Balaão. Isso tudo são doutrinas, pensamentos, né? Tentativas do inimigo de nossas almas, que é Satanás, de distorcer as verdades que são pregadas pela igreja. Por isso que ele está dizendo, olha, muitos anticristos têm surgido. E no próximo versículo ele vai dizer, olha, não se assuste, eles surgiram no meio de nós. Muitos desses surgiram no meio de nós. Tinham aparência parecida com a nossa. Tinha comportamento parecido com o nosso. Quer ver como é que ele diz isso, queridos? Vamos lá? Verso 19. Eles saíram do nosso meio. Eles quem? Os anticristos. Mas, na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Ou seja, aqueles, meus amados, que se afastam do verdadeiro ensino da palavra de Deus, querido, esses, como o próprio João vai dizer em outra de suas cartas, ele vai dizer, esses têm o espírito do anticristo. Então, são pessoas, queridos, que podem até mostrar a Bíblia fechada ou aberta enquanto eles estão proclamando os seus discursos. Mas aquilo que é ensinado vem de encontro com as verdades da palavra de Deus. E aí João está dizendo assim, olha, isso não é possível dentro da igreja de Cristo, porque se dentro da igreja de Cristo existe a verdade, e de fato ela existe, se surgir um ensino, né, com essas características, um ensino com características do anticristo, o que é que vai acontecer, meus amados? Esse ensino vai se chocar com a verdade. Por isso, amados, que nós não podemos admitir, né? E quando eu digo, gente, olha só, quando eu digo que a gente não pode admitir, eu estou falando que a gente não pode aceitar enquanto povo de Deus. Quando um líder religioso vem, por exemplo, fala assim para vocês, olha, nós temos que abençoar uniões homoafetivas. Deus abençoa uniões homoafetivas. E nós devemos abençoar as uniões homoafetivas. Isso um líder de uma determinada igreja falou. Outro líder disse o seguinte, né? Que a Bíblia ela precisa ser atualizada. A Bíblia precisa ser reinterpretada. A Bíblia precisa se adaptar às novas realidades que estão sendo vivenciadas por nós nesta era, neste tempo. Isso um outro líder religioso muito famoso, né, apregou aí no YouTube, mesmo canal que nós vamos postar esta mensagem. E aí, meus amados, o que é que eu digo? Que essas verdades, que esse tipo de ensino, ele vai entrar em contraste, em choque com a verdadeira palavra de Deus. Mas, pastor, e aí
Alguém vai dizer assim, mas pastor, eles são líderes religiosos. Não, eles são líderes de igreja. Não é possível. Como eu, um simples crente, eu posso me colocar contra isso? Ah, para de bobeira, rapaz. Você tem a unção do Senhor Jesus. Você tem a unção da palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo que mora em você e ainda te selou para aquele dia quando ele vier. Por isso que João vai falar o próximo versículo. Olha só o que é que ele vai falar. Entretanto, apesar de isso tudo estar acontecendo, apesar de mentiras estarem sendo ditas, apesar de líderes religiosos que podem carregar uma áurea, podem carregar uma impressão de realidade, de santidade. Meu amado, apesar disso tudo, entretanto, vós, estou lendo o verso 20, isso é palavra de Deus, não sou eu, não. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do santo, e todos tendes pleno conhecimento. Aleluia. O que a igreja está dizendo aqui, meu amado? O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a igreja, e igreja é você. Vou repetir. Igreja é você que está sentado aí nesta cadeira me ouvindo. O que a Bíblia está dizendo? Que vocês têm que ter o pleno conhecimento. O que a Bíblia está dizendo, querido? Que eu e você temos todas as condições, temos todos os predicativos necessários para termos o pleno conhecimento, porque esse pleno conhecimento ele é precedido de uma unção que não vem de nós, ela vem do Santo, do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, amados, que ao precedermos a esta realidade, ou seja, a realidade do conhecimento das coisas de Deus, ela é precedida de uma unção. Eu e você temos a mesma unção. Por isso que eu fico chateado da vida quando eu vejo líderes religiosos dizendo assim, não, eu tenho uma unção diferente de você. Oh, meu Deus do céu. Não, se eu sou crente igual a você, nós temos a mesma unção. A gente pode ter ministérios diferentes, mas a unção é a mesma. Nós podemos ter dons espirituais diferentes, mas a unção é a mesma, porque a unção do Santo, do Espírito Santo que mora em mim e você, é ela que vai nos equipar a termos o pleno conhecimento. Né? Verso 20, entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. Eu queria profetizar isso sobre sua vida, querido. Eu queria que você cresce nisso. Verdadeiramente. Sabe qual é o problema do crente? Né? Para de olhar para o mundo. O mundo não tem jeito, meu irmão. O mundo ele já optou por quem ele quer. Né? Todos ensinam teologia da prosperidade, teologia inclusiva, a teologia queer, teologia do cão. Todas essas teologias são opções mundanas, vindo de corações que estão distorcidos, né, obscurecidos pelo pecado. A nossa unção é diferente. A nossa unção vem do alto. A nossa unção está acima do pecado. A nossa unção vem do próprio Cristo. Maior é o que está em nós daquele que está no mundo. O mundo produz uma sabedoria pequena, nossa sabedoria é do alto. E eu queria que você acreditasse nisso. Eu tenho certeza que muita gente aí que está me vendo acredita. Eu tenho certeza disso. Então, se você acredita, toma posse disso, porque é disso que João vai falar agora no verso 21. Eu vou repetir. Se você acredita nisso, se você acredita que o Espírito Santo mora em você, se você acredita que
O fato do Espírito Santo morar em você te capacita com uma unção a ter pleno conhecimento da palavra de Deus. Você crê nisso. Portanto, verso 21. Então toma posse disso aqui, ó. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade. Ô, glória! Não sou eu que estou dizendo, meu amado. É a palavra de Deus. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e, portanto, nenhuma mentira tem origem na verdade. Você vai fazer o quê? Você que tem rede social. Você que tem rede social. Você vai pegar a última parte desse verso 21 e você vai botar nas suas redes sociais como aquele título de entrada. Nenhuma mentira tem origem na verdade. Coloca isso lá na tua rede social, né? Por quê? Porque, primeiro, você tem que tomar posse disso. João está falando aí, portanto, não vos escrevo. Olha só, eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não conhecem a verdade. Não é isso. O meu objetivo não é esse. Mas eu estou escrevendo para vocês para compartilhar, porque justamente vocês conhecem a verdade e vocês têm plena consciência de um princípio da verdade. Que princípio é esse, pastor? Está escrito aqui: nenhuma mentira tem origem na verdade. Vou repetir: nenhuma mentira tem origem na verdade. Então, homossexualismo é mentira. O pai da mentira é o diabo. A corrupção é uma mentira. O pai da mentira é o diabo. O adultério é mentira. E o pai da mentira é o diabo. A idolatria é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. A gente poderia ficar a noite toda aqui descrevendo várias mentiras, mas não vamos fazer isso. Porque toda mentira, ela não tem origem na verdade. Ela tem uma origem, sim. Né? Foi a única coisa... Esse negócio, meus irmãos, é tão sério que a única coisa que o próprio Cristo, né, falou que o pai, que o diabo era pai dela, que o diabo gerava ela, né? A única coisa que o diabo gera é mentira. Vou repetir. A única coisa que o diabo gera é mentira. E através de mentira, ele mata, rouba e destrói. Mas vocês são diferentes. Eu gostaria que você se apropriasse disso. Falta à igreja isso, amado. Falta a cada um de nós isso. Nós conhecemos, eu tenho. Não falta a verdade, não. A verdade está aí no teu colo. Você estuda ela todo domingo, 2 horas, 1h30, você estuda a palavra. Você tem a oportunidade de ler e meditar na palavra todos os dias. Você tem acesso, o véu foi rasgado. Quando Jesus Cristo morre na cruz, o véu foi rasgado, ou seja, não há mais intermediários, não há mais mediadores humanos que mediem a nossa relação com Deus, porque a própria palavra de Deus diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é? Jesus Cristo, o homem. E o próprio Jesus se auto-intitula como sendo a palavra em João, capítulo 14, verso 6. Ele vai dizer assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João, capítulo 17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Então precisamos, amados, entender isso.
Precisamos entender e tomar posse disso. A igreja, ela está se perdendo. Com licença. A igreja, ela está tonta diante dos acontecimentos do mundo. Sabe por quê, meu amado? Porque não busca a verdade. Eu sempre falo, de vez em quando, eu comento isso com a pastora Silvana. O dia, meus amados, que a sociedade, o dia que os homens, o dia que a sociedade parar de dar ouvido à mentira, Satanás vai se preocupar. Porque, infelizmente, a sociedade está dando ouvidos a mentiras. Pastor, os nossos ouvidos, então, devem estar apontados para quem? Não é para quem neste mundo. Eu vou repetir. Pastor, os nossos ouvidos têm que estar voltados para quem? Não é para quem neste mundo. A verdade só tem uma e ela tem nome. O nome dela é Jesus Cristo. Amém, pastor? Mas como eu posso ter acesso a esta verdade? A tua palavra é a verdade. A Bíblia, palavra de Deus. Está aí no seu colo. Faça bom proveito. Deixa ela transformar as nossas vidas. Vamos continuar? Aí ele pergunta, quem é o mentiroso? Ou seja, qual o cerne da mentira? Qual o pilar da grande mentira? É isso que João está dizendo aqui. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Messias. Eita, Jesus. Meu amado, me diga qual religião. Escuta, você que está me ouvindo aí. Me diga qual é a religião que afirma de forma ampla e irrestrita que Jesus Cristo e só Ele é o Messias. Sabe que religião é essa? O próprio Jesus. Porque quando você tem igrejas que tiram a suficiência de Cristo, escuta, igreja, isso é muito importante. Você que está aí ao alcance de minha voz, escute. Todo o ensino que tira a suficiência de Cristo é ensino mentiroso. E se o pai da mentira é Satanás, o ensino é diabólico. Todo o ensino que tira a suficiência de Cristo. Jesus Cristo é o Messias e só Ele é. Só podemos ser salvos por Jesus. Só Jesus é capaz de regenerar a alma do homem através de sua obra salvadora. Só Jesus deixou uma mensagem que é transformadora, o Evangelho. Só Jesus é aquele que voltará e estabelecerá o reino de Deus para toda a eternidade. Só Jesus. Então temos que tomar posse disso, irmão. E aí vem as religiões falar, não é Jesus, é Maomé, é Buda, é Maria, é isso, é filosofia. Meus irmãos, é só Jesus. E acabou. João, ele é muito enfático aqui. E ele vai dizer, olha, quem prega a mentira, de que Jesus não é o Messias, ele está dizendo aí no verso 22, este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai
quanto o Filho. Então, amados, a Bíblia afirma claramente que a obra de Cristo tem inimigos. Eu vou repetir. A obra de Cristo tem inimigos. Ela está permeada de pessoas que estão se esforçando grandemente para desqualificar as verdades vindas do amor de Jesus, para diminuir, para mitigar a verdade contida no Evangelho, para distorcer o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder de Deus se manifesta no Evangelho. Amados, nós nos reunimos em igreja para conversar sobre o Evangelho. Nós nos reunimos na igreja para juntos olharmos para a palavra de Deus como nós estamos fazendo agora e sermos abençoados por ela. É para isso que serve a igreja. Igreja serve para isso. Igreja serve para abraçar as pessoas. E aí, quando eu digo as pessoas, são todas elas. Mas neste abraço, a igreja transforma, a igreja muda. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que tinha uma vida promíscua na pornografia, não tenha mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. A igreja é aquela que abraça e pelo poder de Cristo transforma. E esta é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está ligada à transformação. A igreja de Cristo está ligada à transformação. Vamos continuar? Verso 23, verso 23 do capítulo 2 de 1 João. Todo o que nega o Filho, de igual forma, também não tem o Pai. Oh, aleluia. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Eu gosto desse versículo. E eu quero fazer uma análise com ele aqui, se o tempo me permitir, mas vai ser bem rápido. Fica um pouquinho mais aí, olha só. Todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Amados, negar o Filho é ensinar, mesmo que disfarçadamente, qualquer doutrina ou ensino que negue a suficiência de Jesus. Queridos, há muitos pregadores, muitos líderes, muitas igrejas que hoje estão pregando um evangelho que estão diminuindo o poder de Jesus, que estão falsificando o poder de Jesus, que estão colocando Jesus como coadjuvante na obra salvadora do homem. A Igreja Católica fala que Maria é medianeira, que Maria é salvadora, que Maria é dotada dos princípios e dos poderes salvíficos para o homem. Amados, estão dando títulos que só a um é possível dar. Mediador só há um. Salvador só há um, transformador só há um, justificador só há um, regenerador só há um, só há um, só há um, e o nome dele é Jesus. Nós não podemos aceitar outra realidade, querido. Eu estou dando este exemplo, mas há vários outros exemplos. Meu amado, se liga aqui, olha. Cara, olha para aquilo que Jesus revelou na palavra dele. É ali que eu e você vamos encontrar as respostas para a nossa vida. É ali que eu e você vamos encontrar força.
força para enfrentar uma oposição tão ferrenha que está sendo construída pela sociedade hoje. E aí entra a realidade, a parte B desse versículo. Aquele que confessa publicamente, eu vou repetir, quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Então não é só pregar disfarçadamente, é confessar publicamente, mesmo contra tudo e contra todos. Mesmo se as pessoas odiarem você, mesmo se as pessoas não entenderem você, mesmo se as pessoas quiserem processar você, mesmo que as pessoas venham com tudo para cima de você, você deve confessar publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Porque isso é a marca de quem tem tanto o Filho quanto o Pai. E vamos viver, queridos, em pouco tempo, nós vamos viver realidades existenciais nas quais nós seremos exigidos no ato de confessar publicamente o Senhor Jesus. Temos que olhar para cada um de nós e perguntarmos aqui dentro: eu estou pronto para confessar publicamente o Senhor Jesus? Publicamente. Diante de todos. Diante de todos, dizer assim, está errado porque Jesus não concorda com isso. Vamos continuar lendo? Quanto a vós, outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Aqui entra aquela música, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Você está escondendo a palavra? Meus amados, nós precisamos esconder a palavra. É guardar no coração. Mesmo que seja desafiadora a convivência com as pessoas que não guardem a palavra de Deus, mesmo que as pessoas debochem de você, mesmo que as pessoas olhem para você e achem, avaliem, dentro de suas mentes sofisticadas, que você é um alienado religioso, mesmo que isso aconteça, meu amado, eu e você precisamos estar firmes no sentido de confessar a Jesus e de guardar a palavra dele em nosso coração. Os princípios da palavra de Deus devem estar guardados em nossos corações. Olha só o que diz a parte B do verso 24. Porquanto, se o que ouvistes permaneceres em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Queridos, amados de Deus, olha só o que João está falando. Para que o Pai e o Filho permaneçam em vós através da presença do Espírito Santo de Deus, você tem que guardar a palavra de Deus, você tem que guardar a palavra de Cristo em seu coração. Nós lemos hoje pela manhã, né? Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Vou repetir. Cuidado, permaneça firme, não é verdade? Guarde aquilo que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amados, o mundo quer tomar a nossa coroa, o mundo quer nos igualar a eles, mas os verdadeiros servos de Deus sempre vão dizer não. Eu quero ficar cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Não que eu tenha alcançado, e aí diz Paulo, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, caminho na direção da soberana vocação, do prêmio que para mim está reservado.
Amados, nós precisamos entender e guardar a mensagem de Deus em nosso coração. E aí ele vai dar uma promessa para nós. Olha só que coisa linda. E esta é a promessa que ele nos fez. É interessante, né? Estava conversando isso com a pastora no carro agora. Tanta coisa vem na nossa cabeça. Aí o verso 25 diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez. Que promessa, pastor? Vida eterna. Por isso, amados, que Paulo disse certa vez em uma de suas cartas: se você espera por Cristo somente nesta vida, você é o mais miserável de todos os homens. Por isso que Paulo disse isso. Qual é a grande promessa de Deus, meu amado? Para mim e para a sua vida? Vida eterna. Vou repetir. Vida eterna. Mansão celestial. Nova Jerusalém. Isso é a promessa de Deus. Ah, pastor, e a nossa vida aqui? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aquele que quer ter uma vida piedosa aqui com Cristo passará por tribulações. É isso que nos espera, meu amado. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes nós ficamos tristes, não compreendemos certas coisas, mas aí a gente tem que dar o salto da fé, né, amado? Aí a gente tem que pular lá para frente e entender isso aqui, verso 25 do capítulo 2 de 1 João. A promessa que Jesus nos fez é a vida eterna, e é isso que importa. Pastor, é difícil, eu sei, eu concordo contigo. Mas é a verdade, é o que diz a verdade. Eu vos escrevo essas advertências. Veja que isso tudo são advertências. João está chamando a atenção da igreja para essas verdades. E eu vou colocar até de forma mais ampla agora. O Espírito Santo de Deus está chamando a atenção de todos nós para estas verdades que nós estudamos aqui neste. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Amados, todo dia, escuta o que eu vou dizer, todo o dia, todos os dias, o inimigo de nossas almas vai envidar todos os esforços possíveis e imaginários para nos seduzir. Por isso que João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: olha, por isso que eu estou escrevendo isso para vocês. Eu estou advertindo vocês, eu estou trazendo a lembrança de vocês, porque vocês conhecem toda a verdade. Ele falou isso em versículos anteriores. Eu não estou escrevendo para vocês porque vocês não conhecem a verdade. Pelo contrário, vocês conhecem toda a verdade, porque a unção que está em você é a unção daquele que é a verdade em si, que é a unção do Espírito Santo de Deus. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus tem tanto o Pai quanto o Filho. Amém, queridos? Mas mesmo com esta realidade maravilhosa e espiritual que nós temos, o inimigo não vai desistir de nos seduzir. Mas lembre-se daquele versículo: sujeite-se a Deus, ou seja, sujeite-se a Deus. Aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você e eu precisamos nos sujeitar a Deus. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Vou profetizar isso sobre sua vida. A unção que dele recebestes permanece em vós. Aleluia. E não tendes necessidade que alguém vos ensine sobre isso. Por que João falou isso? Porque a unção do Espírito não se ensina, a unção do Espírito se vive. Coloca isso no seu Facebook, Instagram, enfim, coloca onde você quiser, mas coloca lá.
Unção do Espírito não se ensina, unção do Espírito se vive. Quanto a vós outros, a unção dele, a unção, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisais saber. E aí ele termina dizendo assim: permanecei, pois, nele, assim como ele, e o ele aí está maiúsculo, ou seja, como Jesus vos ensinou. Amém, queridos? Gostaria de terminar esta pregação destacando esse último versículo, né? As coisas de Deus não têm como base a mentira, as coisas de Deus têm como base a verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, inclusive você que está me vendo agora, porque isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Eu e você temos plenas condições de discernir sobre o que é mentira e sobre o que é verdade. Sabe por quê? Porque a verdade que está em nós, ela tem uma origem. E a origem dela é a presença do Espírito de Cristo na minha e na sua vida. A palavra dele é o manual, é a fonte da qual nós tomamos ali, é a fonte da qual nós buscamos cada vez mais conhecimento. Por isso que você precisa confessar Jesus, entregar sua vida a Jesus. E aí eu gostaria de que você compreendesse o que é entregar a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não significa pertencer a uma igreja, porque a comunidade evangélica Geração da Conquista, por mais maravilhosa que seja esta igreja, por mais espiritual que seja esta igreja, por mais abençoada que seja esta igreja não tem a capacidade de te salvar, porque só quem salva é Jesus. Então, quando a gente entrega a vida a Jesus, e agora eu estou falando para todos os que me ouvem, para aqueles que estão ouvindo esse vídeo agora, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, né? Vai depender muito da hora que você está ouvindo este vídeo. Mas para você que está me ouvindo, para você aí na comunidade, né? Entregar a vida para Jesus é entregar a vida para a verdade, para esta verdade, para o Evangelho. É entregar a vida para o Evangelho. É se submeter ao Evangelho. E o convite que eu faço nesta noite, para você aí em Manaus, para você aí no Rio de Janeiro, para você aí em Curitiba, para você aí no Pará, para você aí em Rondônia, para você aí no Ceará, enfim, para você no Centro-Oeste, em Goiás, Brasília, enfim, não interessa, né, o local onde você está, mas o que eu faço, o que eu peço, em nome de Jesus, é que você entregue a sua vida para Ele. E entregar a vida para Jesus é confessar publicamente as suas verdades. Eu gostaria de saber se... Não, vou fazer o seguinte, eu vou orar. E nesta oração, eu convido você a fazer esta oração comigo. E se você fez esta oração comigo, você vai estar assumindo publicamente que você está entregando sua vida para Jesus. Vamos orar? Baixa sua cabeça em nome de Jesus. Ore assim comigo, repetindo baixinho aquilo que eu vou falar para você. Senhor Jesus, as verdades que eu ouvi, pronunciadas através da tua palavra, ó Salvador, declaro neste momento que a partir deste dia
a minha vida será transformada pelo Evangelho de Cristo. Porque a partir de hoje, eu vou entregar a minha vida para Jesus. E eu farei isso através da submissão da minha vida aos ensinos do Senhor Jesus. Procurarei um grupo de irmãos e falarei com eles que entreguei minha vida para Jesus e quero seguir ao Senhor Jesus. Esta oração eu faço em teu nome. Amém. Se você orou, se você fez esta oração com todo o fervor do seu coração, com toda a sinceridade em seu coração, tenha certeza que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida e você foi salvo agora em nome de Jesus. E não sou eu que dou essa garantia, mas o Evangelho de Cristo, né? Aí na comunidade todos são crentes já? Amém? Se tiver alguém que não é crente aí e quiser aceitar Jesus, né? Só procurar a liderança da nossa igreja aí e falar assim, olha, eu entendi a mensagem e quero entregar a minha vida para Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, uma segunda abençoada, uma terça abençoada. E para a aula que vem, para o domingo que vem, nós estaremos estudando o capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Não percam, porque nós vamos estudar a revelação do céu. Que Deus os abençoe, um forte abraço aí à comunidade evangélica Geração da Conquista, né? Como é vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês, que Deus multiplique sobre as suas vidas. Amém? Surdos crentes, olha só quanta gente bonita. Olha a line aí. Só troca a cor desse vestido que aí vai ficar melhor. Né? Que Deus abençoe vocês aí, guarde. Vamos cantar Além do Rio Azul, né? Ô, glória. Né? Vamos cantar Além do Rio Azul. Canta essa música aí, Ministério de Louvor, para a gente sair abençoado, porque é além do Rio Azul, meu amado. É lá que a gente vai ver coisas tremendas, é lá que nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Vamos lá. Não desliga não, Jota. Eu quero cantar com vocês. Vamos louvar ao Senhor Jesus.